aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Totalmente a ti. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Uma boa noite aos irmãos que vêm à casa do Senhor, para bendizer e glorificar ao nosso Deus, único Deus, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de ser adorado por cada um de nós, porque a nossa vida depende dele, só temos fôlego de vida por causa dele, o nosso coração só bate por causa dele, só somos salvos e lavados dos nossos pecados por causa dele. Por isso você é convidado a adorar a esse Deus e render a ele a honra e a glória que ele merece. A palavra do Senhor nessa noite, que nos introduz nesse momento de saudação, é João capítulo 4, versos 23 e 24, que diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Somos convocados, portanto, a adorarem a Deus, a adorarmos a Deus em espírito e em verdade, reconhecendo quem Deus é espírito, e por isso nós precisamos render a Ele louvor dessa maneira. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorá-lo com sinceridade, e é também adorá-lo segundo a verdade da sua palavra. Por isso nós vamos, conduzidos pela palavra de Deus, prestar a Ele este culto. Oremos ao Senhor. Pai amado, queremos bendizer-te e glorificar-te, porque não há outro Deus a não ser o Senhor, nem em cima dos céus, nem embaixo da terra, há Deus que possa se comparar a ti, a Deus semelhante a ti, a outro Deus verdadeiro, senão o Senhor, que é o nosso Deus. Nós te bendizemos, Deus, porque tua grande fidelidade tem se mostrado diariamente nas nossas vidas, porque a tua misericórdia tem sido derramada sobre nós de maneira constante, e porque a tua graça, a tua bondade tem sido manifestos. Olhamos para a criação e para a beleza de tudo que o Senhor trouxe à existência e podemos contemplar, Deus, a tua sabedoria, o teu poder, a tua criatividade. Ó Deus, tudo isso é uma assinatura tua na criação. Ah, Senhor meu Deus, que coisas lindas o Senhor tem feito, seja nas nossas vidas, seja na vida de outros, que nós possamos parar, olhar e te agradecer. Possamos olhar e magnificar-te, Senhor, porque o Senhor é merecedor disso. Recebe, Senhor, o nosso culto, que seja um culto agradável, é a nossa oração, em nome de Jesus.
De pé, queridos, vamos entoar o hino 19, Rei Sublime. Amém, glória a Deus. Sentai, meus irmãos, ato de contrição. 1 Pedro capítulo 2, versos de 21 a 24. Leiamos juntos, diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Esse texto diz que fomos chamados para imitarmos a Jesus. Ele estimula os crentes que estavam sofrendo perseguição a não revidarem aquilo que sofriam. Ele diz que Jesus, quando era ultrajado, não revidava com ultraje. Quando era maltratado, não fazia ameaças. Antes, ele se colocava nas mãos de Deus. Essa tem que ser uma atitude que nós, como cristãos, devemos também ter. E é verdade que nem sempre conseguimos. Nós fomos chamados para ser como Jesus, mas a gente não consegue na maioria das vezes.
Quando nós somos ultrajados, somos rápidos para revidar também com ultraje. Quando somos ofendidos, nós nem pensamos direito e já revidamos a ofensa contra o nosso próximo. Diferente daquilo que o nosso Senhor nos ensinou, diferente do exemplo que Ele nos deu. Mas o texto termina nos dando uma esperança e dizendo para nos lembrarmos de que é verdade, nós precisamos agir dessa forma, porque Jesus nos libertou dos nossos pecados através da sua morte. Mas ao mesmo tempo, essa morte dele também nos trouxe perdão. E por mais que nós não consigamos viver em conformidade com esse exemplo do Senhor, nós podemos contar com o perdão que nos é trazido por meio da sua morte. Pelas chagas que ele sofreu, nós somos sarados. Sarados do domínio do pecado. E nós já fomos no momento em que cremos. Nós somos sarados desse pecado persistente que continua aqui e que nos leva muitas das vezes a agir por impulso, em conformidade com a nossa natureza e não com a vontade e o exemplo de Jesus. Essa chaga, essa morte, ela vem para nos purificar e para nos perdoar, para nos transformar em novas criaturas. Você pode então chegar diante de Deus com confiança e dizer: Senhor, eu tinha um exemplo a seguir, mas eu não consegui. Eu tinha que me manter calado diante das ofensas, eu tinha que me manter passivo diante do mal que faziam contra mim, eu tinha que seguir o teu exemplo e eu fracassei. Perdoa-me, Senhor. E você pode fazer isso confiando de que Ele, pela sua morte, já te perdoou, já te libertou, já te livrou. Nós vamos fazer a nossa oração silenciosa e quero pedir que o nosso irmão Jean faça essa oração de confissão, levando a Deus a nossa confissão. Amém. Senhor Deus, Pai poderoso, eis aí a Tua graça, Deus, que vai sobre nós. Tua misericórdia de cada dia que se renova sobre as nossas vidas, nos salvando do pecado, Pai. Porque o Senhor morreste por nós numa cruz de madeira, e o Senhor se fez maldito em nosso nome. Estamos aqui hoje, Pai, com o coração contrito diante dos Teus pés, clamando a Ti perdão, Pai, como sempre fazemos. Te agradecemos porque o Senhor envia o perdão antes mesmo da gente o pedir. Mas precisamos fazer esse protocolo, Pai, para reconhecermos em nós a nossa falha. E que bom que o Teu Santo Espírito queime em nós o arrependimento, o fruto de arrependimento, que é isso pelo qual nós devemos ansiar todos os dias. Porque diante de Ti, Pai, todos nós somos pecadores. Então ajuda-nos, Deus, a andar em conformidade com a Tua palavra, com aquilo que o Senhor nos revelaste. Te agradecemos, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje para Te louvar e bem dizer o Teu nome, como a Tua palavra diz, em espírito e em verdade. Ajuda-nos, Deus, neste caminho e neste mundo que é tão difícil. Te agradecemos pelas bênçãos de hoje e de sempre. Te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que reina para todos sempre. Amém. Amém. Perdoados pelo nosso Deus, vamos adorá-lo. Em primeiro lugar, com uma leitura bíblica alternada. Fiquemos de pé para fazer essa leitura, que se encontra em Romanos capítulo 4. Faremos a leitura de todo o capítulo. O verso 1 diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem
esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim como incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E para a circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que justifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, Mas também por nossa causa, pois que a nós igualmente não será imputado, a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. todos, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Equipe de louvor, para nos conduzir na adoração ao nosso Deus. Ministério de Louvor, saúde, amada igreja, para Santo e glorioso Pai do Senhor. Amém. A gente estava falando de Abraão aqui agora, né? Sobre obras, sobre lei, sobre graça. É interessante que a gente tem Abraão participando do início de toda a história. Hoje a gente já pegou a história contada, né? Então, como a gente estava comentando na IBD, é um pouco mais fácil para a gente entender as coisas que foram ditas no passado. Aquela galera estava participando da história sendo escrita. Mas uma coisa que me chama a atenção na história de Abraão é o relacionamento dele muito prematuro com uma possível morte do seu filho, uma possível entrega, um sacrifício. E Abraão confiante de que Deus iria enviar o cordeiro. E ele sobe, sem saber se realmente isso iria acontecer, mas ele vai até o cume do monte para entregar o seu filho. Da mesma forma que Deus proveu o sacrifício, ele proveu também o sacrifício em Jesus. Da mesma forma que Deus proveu o sacrifício para que Abraão não precisasse sacrificar o seu próprio filho, ele proveu o sacrifício para que nós não precisássemos ser sacrificados mediante o pecado. Então hoje a gente tem Cristo, o sacrifício. Não porque ele entregou o sacrifício, ele era o próprio. E é o maior sacrifício de todos. Nós não estamos aqui fazendo sacrifício, estamos aqui adorando a Deus. Não estamos aqui porque, nossa, eu vou lá me sacrificar mais um dia, porque Deus vai olhar para mim e vai falar, caramba, ele veio no domingo, que legal. Não.
estamos aqui para adorar em espírito e em verdade, como foi dito no início. Vamos adorar esse Deus? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Eu proponho a vocês uma reflexão. Toda vez que a gente se põe diante de uma dificuldade ou situações adversas, que a gente questiona o poder de Deus, é como se chegássemos diante daquele anjo no sepulcro e ele dissesse pra gente: por que vocês procuram entre os mortos quem vivo está? Porque se nosso Deus, nosso Jesus, Ele vive, por que Ele não pode fazer em nosso favor? E em nosso favor aquilo que Ele pode fazer, Ele já fez, que é a salvação. Às vezes nos lamentamos, às vezes ansiamos por coisas, mas já o temos, que é a salvação e a graça. Existe bem maior do que esse? E eu acredito que não. A letra vai dizer que Cristo venceu a morte. Ele era 100% homem, ele era 100% Deus, e ele fez o maior milagre que a humanidade já viu: vencer a morte. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, viva estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é.
Ajeitar aqui, gente. A gente canta esse hino todos nós quando, né? Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Como perdoamos quem nos ofendeu, não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Vai cantar só 3 vezes, né? O amém mais. Só para confirmar. Amém, queridos. Sentai-vos, igreja. Momento de dízimos e ofertas. A palavra do Senhor nos convida a esse momento de fidelidade com a obra de Deus. Está em Êxodo 25, verso 2, que diz: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta.
de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. O contexto aqui é para a confecção do tabernáculo do Senhor. Deus havia ordenado Moisés construir uma casa para Deus, para que Deus habitasse por meio desse tabernáculo no meio do povo. Então precisava de material para isso, né? E a lista de materiais também foi dada pelo próprio Deus. Hoje nós temos uma casa espiritual, nós temos um lugar onde nós nos reunimos para cultuar a Deus. Esse lugar a gente pode considerar como o nosso tabernáculo, apesar de nós mesmos sermos a habitação do Espírito de Deus. Mas é aqui que nós nos reunimos para ouvir a voz do Senhor, é aqui que nós nos reunimos para adorar ao nosso Deus. Portanto, seria esse aqui o nosso tabernáculo? Em certo sentido, em analogia, podemos dizer que sim. Os dízimos e as ofertas são uma maneira de nós construirmos esse lugar, de nós mantermos esse lugar, de nós permanecermos aqui. Por isso, toda oferta deve ser trazida para que haja, então, a continuidade da obra de Deus aqui. Mas essa oferta deve ser dada de maneira voluntária. Todo homem cujo coração se mover a isso, dele então recebereis minha oferta. Se você no seu coração tem esse espírito de voluntariedade e desejo que nós continuemos aqui adorando ao nosso Deus e servindo a Ele neste tabernáculo, né? Apesar de, como eu disse, nós sermos na verdade o tabernáculo de Deus, então você é convidado a adorar a Deus por meio dos dízimos e ofertas nesse momento, enquanto a equipe de louvor continua nos conduzindo em adoração. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Desculpa, gente. Servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Amém. Eu vou falar uma coisa que eu acho que é bem pertinente a questão dos dízimos e ofertas. Deus sempre me respondeu a minha vida inteira, através de outras pessoas, responde através de livros, de vídeo, do passarinho que cai na tua cabeça, ele sempre dá um jeito de responder. Mas pela primeira vez ele me respondeu pela minha própria boca. Todo mundo sabe que eu, nessa terça-feira, eu comecei a trabalhar de novo, já estou dirigindo, estou trabalhando.
Aí o dinheiro pouco que o dinheiro está entrando, eu estou pagando as coisas que ficar atrasado, o carro está sem seguro e tal. E o cartão ia vencer, eu ia ficar sem dinheiro nenhum, até para botar combustível, paguei o cartão. Mas aí quando foi ontem, eu passando em Niterói ali no pedágio, o cartão não passou, apesar de eu ter pago. Aí passageira foi que pagou o pedágio, eu descontei, me senti mal, envergonhado. Aí falei com Deus, pô, eu sou um cara bacana, o senhor está vendo? Passei o maior sufoco aí e aconteceu isso, por quê? E silêncio, né? Aí falei, pô, tu não vai responder não? Quero. Passou. Quando foi à noite, minha filha estava muito mal, minha filha tem depressão também, estava chorando no quarto, aí eu sentei do lado dela para consolar ela. Aí contei como é que Deus age na nossa vida, né? E como é que Deus tem agido na minha vida e como é que tem sido maravilhoso. Apesar de tudo, né, que eu supero um desafio, vem outro, eu falei, mas esse tempo todo Deus nunca me abandonou, porque você vê, o carro estava sem seguro. Agora eu estou ralando aí, estou correndo atrás de pagar as coisas porque eu tenho carro. Se o carro tivesse sido roubado, tem vários motivos. Aí quando eu falei isso, eu falei, Deus está me respondendo. Ele respondeu. Então existem certas bênçãos que você só recebe quando você compartilha. Existe certa graça que você só recebe no momento em que você dá. Assim é com nossos dízimos e as nossas ofertas. Quando a gente, no momento em que a gente está ofertando, a gente está sendo agraciado. Essa a nossa bênção, não é outra. Não é as portas da janela do céu que vão abrir e Deus vai derramar a bênção, porque isso ele já faz todo dia, durante toda a nossa vida. Agora, no momento em que a gente compartilha um pouco do que a gente tem, as bênçãos que a gente tem, porque o que a gente compartilha nem nosso pertence a Deus, que é o dono de todo ouro e toda prata. No momento que a gente compartilha, essa é a gente não está abençoando ninguém mais do que a gente está sendo abençoado por Deus. Amém. Pai, nós te damos graças pelos dízimos e ofertas aqui depositados, Senhor Deus. Sabemos que é do coração, sabemos que o Senhor tem movido o coração de todos nós. Sabemos daqueles que estão impedidos de contribuir, o quanto eles queriam, Senhor. Pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os capacite, Senhor Deus, que o Senhor os mova, para que eles possam participar da bênção que é, Senhor Deus, prover frutos para a tua obra, Senhor. Contamos, Senhor Deus, por isso, com a tua misericórdia, com a tua graça. Pedimos que o Senhor abençoe todos aqueles que se encontram aqui presentes, as famílias aqui representadas, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, a tua obra, Senhor. Dá-nos o crescimento, Senhor Deus. Derrama o teu Espírito Santo e sustenta-nos com a tua mão. Somos totalmente dependentes de ti. Em nossas mãos não temos força, no braço da carne nós não podemos conquistar aquilo que o Senhor tem programado para nós, conforme a tua vontade. Pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Ato de intercessão. Nós vamos interceder pelas causas que já temos orado. Essas causas só crescem, né? Graças a Deus, nós temos condição de orar pelos nossos irmãos. O texto nesse momento é de Marcos capítulo 2, versos de 1 a 5. Texto bastante conhecido que diz: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados.
Nós, como igreja do Senhor, temos duas funções. Nós temos que levar Jesus até as pessoas, mas também nós temos que levar as pessoas a Jesus. Nós levamos Cristo aos outros pela nossa pregação, pelo nosso testemunho de vida, mostrando e sendo luz, permitindo que a luz de Cristo reflita por meio de nós nesse mundo de trevas, mas por meio da oração nós podemos levar as pessoas até Cristo. Esses 4 amigos do paralítico levaram ele até Jesus, e graças a isso ele não só alcançou a cura da sua enfermidade, como também alcançou o perdão dos seus pecados. Há quantas almas aflitas sem Cristo no mundo estão aí, e nós temos negligenciado, meus irmãos, falar dessas pessoas para Jesus. Temos negligenciado levar essas pessoas até Cristo pela oração. Quantas pessoas precisam se encontrar com o Senhor e ser curadas no seu coração, curadas na sua carne, das suas deficiências que atrapalham ela de caminhar, de progredir, dificuldades na vida que ela tenha. Nós, como igreja, temos essa obrigação. Nós vamos então continuar intercedendo pela cura das enfermidades dos nossos irmãos, vamos continuar intercedendo por esse país, vamos continuar intercedendo pelos nossos apoiadores, e eu gostaria também de fazer uma oração em favor da família do Jean, porque chegou ao meu conhecimento o falecimento da tia dele, Margarida, Então eu gostaria de chamar o nosso irmão Marcos, que é irmão dela, aqui à frente. Ele vai representar a família por causa dessa perda. Nós vamos interceder para que Deus console os corações. Oremos. Senhor nosso Deus, uma perda nunca é uma coisa fácil. Deus, mas aquilo que está vivo fatalmente acaba morrendo. Mas a morte é uma coisa estranha a nós. O Senhor não nos fez para morrer. A morte, Senhor, nós sabemos, ela é consequência do pecado. E graças a Deus, um dia, assim como o pecado deixará de existir, a morte também não terá lugar nessa existência. Senhor, mas enquanto nós ainda estamos aqui, a dor da perda, a dor da separação, o sofrimento que isso causa em nós, meu Pai, precisa ser por Ti amenizado, amortecido e consolado. É por isso, meu Deus, que nós oramos em favor dessa família que sofre por causa da perda que teve. Ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Teu Espírito, chamado Consolador, possa agir, possa trabalhar nessa casa, nessa família, nesses parentes, também nos amigos próximos, ó Deus, para que eles então sejam ou tenham essa dor amortizada, tenham essa dor, ó Deus, diminuída pela ação do Senhor na vida deles. Ó Deus, na esperança de saber que um dia, Deus, todos nós estaremos juntos contigo. Saber, ó Deus, que um dia nós nos reuniremos com aqueles que em Cristo partiram. Em nome de Jesus, o Teu santo nome seja reconhecido, que o Teu santo nome seja exaltado como Deus que consola, como Deus que provê, como Deus que enxuga as nossas lágrimas. Em nome do Senhor Jesus, ser com essa casa, ser com essa família, e que em nome de Cristo eles possam atravessar esse momento de luto da melhor maneira possível. Abençoa essa família e continua, Senhor, a abençoar os enfermos da Tua casa. Eles ainda estão vivos, ó Deus, apesar dos problemas que têm enfrentado, e isso é motivo de gratidão a nós, a gratidão ao Senhor de nossa parte. Que em nome de Jesus o Senhor possa fazer mais. Nós queremos ver, Senhor, a cura dessas pessoas. Que o Senhor possa tocar em corpos, tocar em mentes, tocar em ossos, tocar em órgãos, tocar, ó Deus, desde do alto da cabeça, a sola dos pés, e assim, Senhor, ir restaurando o físico, o emocional, o psicológico, levando pessoas, ó Deus, que tinham mobilidade prejudicada, agora a conseguir se mover bem.
pessoas que tinham problemas sérios, ó Deus, correndo risco de vida, que o Senhor engendre vida neles, que essa vida, essa cura, esse sarar possa suplantar a iminente morte que estava sobre eles. Em nome de Jesus, possamos testemunhar de curas e de resoluções desse tipo de problema, que possamos testemunhar de vidas transformadas, porque há muitos que estão adoecidos no seu coração, no seu emocional, têm convivido com traumas, com desilusões, têm chorado, Senhor, têm sofrido, têm lutado, têm sangrado para conseguir, Senhor, viver. Ó Deus, contempla o sofrimento do teu povo e ser novamente, ó Deus, o Deus que enxuga as lágrimas, o Deus que sara, porque assim está escrito que o Senhor o é para cada um de nós. Visita lares, leitos de hospital, visita casas, ó Deus, trazendo cura e restauração. É nossa oração. Ser também com a nossa nação, o nosso país, fazendo retroceder os casos de violência, usando, Senhor, os governantes que o Senhor mesmo colocou lá, para que eles trabalhem em favor do povo e que assim possamos ter dias bons, dias, ó Deus, de prosperidade, de restauração da nossa moral enquanto cidadãos. Possamos, ó Deus, ver a tua mão agindo por meio daqueles que o Senhor mesmo escolheu para nos governar. Que o Senhor faça cessar do meio do nosso país a corrupção, a injustiça, possa tirar do poder aqueles que governam para benefício próprio e possa nos dar pessoas compromissadas com o povo, pessoas compromissadas em fazer aquilo para a qual foram eleitas. Em nome de Jesus, o Senhor possa tirar a tua mão pesada de sobre o Brasil e nos permitir ter dias leves, dias tranquilos, dias, ó Deus, onde possamos ter de novo o desejo de vivermos aqui, termos, ó Deus, o orgulho enquanto cidadãos de sermos brasileiros. Restaura isso em nós, em nome de Cristo, e ser também com os nossos apoiadores, abençoando eles em tudo, prosperando eles em tudo e permitindo, ó Deus, que eles continuem sendo bênção na nossa vida, como o Senhor há de ser bênção na vida deles todos os dias das suas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Quero pedir nesse momento a nossa irmã Sara para nos levar em oração, aqui à frente, nessa oração por iluminação. Passaremos a pregação da palavra de Deus. Senhor Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome. Queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui para te adorar e glorificar o teu Senhor. Pai, usa o teu filho, Pai, para falar aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, cheios do teu Espírito Santo, cheios, Senhor, da tua presença, Pai. Que nós venhamos ser transformados através desta palavra. Que nós venhamos, Senhor, a cada dia melhorar e aprender com aquilo, Senhor, que o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra. Faça o teu querer em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Faremos a leitura apenas dos versos de 8 a 12. Gênesis capítulo 3, versos de 8 a 12. A mensagem de hoje, eu não posso deixar de dar esse crédito, é inspirada no devocional do nosso irmão reverendo Vitor Fontana. Ele tem um canal de devocionais e ouvindo um devocional num texto, né? Na verdade ele fez essa devocional nos versos 11 e 12, mas me inspirou a fazer esse sermão. Portanto, nesse caso é necessário dar a referência, né? Ao devido crédito. Amém? Gênesis 3, de 8 a 12 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim.
E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu não sei vocês, mas eu e Tamires gostamos de assistir bastante reality show de culinária. De vez em quando a gente também assistia, né? Alguns de música. Esses reality shows assim, mais de pessoas, a gente não é muito, tipo Big Brother, assim, a gente não é tão fã não, mas assim, um reality de culinária prende a gente, que é uma maravilha, tá? Um Masterchef da vida, né? Um Bake Off Brasil da vida, a gente gosta bastante. E existe uma seleção de candidatos antes do programa começar. Quase sempre essas pessoas se inscrevem, mostram nesses vídeos de inscrição as suas habilidades. Se pelo vídeo os produtores se convencerem de que eles realmente são bons e sabem o que estão fazendo, eles então são convidados a ir pessoalmente e passam por uma seleção. E nessa seleção tem quase sempre o quê? 3 jurados, né? E é exatamente um número ímpar para que não tenha empate. E esses 3 jurados, eles votam e dizem: não, a comida que você preparou é muito boa realmente, meu voto é sim. Outro pode dizer: olha, eu acho que você não é apto pra gente, pra mim é não. E aí cada um dá o seu voto e a maioria ali acaba ganhando. E não poucas vezes, nesse tipo de avaliação, nós ouvimos coisas do tipo assim: você é bom, muito bom, mas para o nosso programa não é suficiente. Você é bom, você tem potencial, você sabe o que está fazendo, mas ainda não é suficiente, não é o bastante para a gente. Isso revela que alguns jurados, eles são bastante rigorosos nas avaliações que fazem, e que alguns não aceitam menos do que o extraordinário, do que, né, algo grandioso, impactante, algo que foge do normal. Para fazer parte do programa aqui, você tem que ser acima da média. Irmãos, Deus também é alguém bastante rigoroso, tá? A gente não pode fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, tem que ser o excelente, o melhor. E esse Deus, ele ama a perfeição, porque ele é perfeito. Quando Deus cria o mundo, e isso é mostrado no capítulo 1 de Gênesis, existe um refrão que ecoa no texto, dizendo: viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Ele cria a luz e viu que era bom. Deus então faz a separação da água e viu que era bom. Cria a porção seca, coloca lá as ervas do campo, né? As árvores, viu que era bom. Cria os animais, isso era bom, isso é bom. E quando termina tudo, o texto diz: viu Deus tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Não é só bom, o conjunto geral da obra é muito bom. Não, Deus que é perfeito, que é rigoroso, é exigente, dizer que o mundo é muito bom, porque o negócio realmente está caprichado, foi bem feito. Como tudo que Deus faz, na verdade, como tudo que Deus faz, o mundo originalmente, sem a influência do pecado, era excelente, capaz de agradar até mesmo aquele que é perfeito. E Adão foi colocado nesse mundo extraordinário, um mundo que tudo era bom, não havia o mal, havia apenas o que era bom. Mas Adão teve a opção de introduzir o mal nessa realidade. Ele já conhecia o bem, ele desfrutava desse bem, ele vivia num mundo onde tudo convergia para o bem, mas havia ali uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal era a porta de entrada para o mal, para a corrupção nesse mundo originalmente bom.
E sabe o que Adão faz? Ele escolhe, ele opta comer o fruto e permitir o mal fazer parte dessa existência. Uma criação que era originalmente boa, ela se torna agora corrompida pela maldade humana. E sabe qual é a ironia do texto? Sabe qual é a ironia da coisa toda aqui? Aquilo que o homem considerou bom depois do pecado, ele passa a enxergar como ruim. Ele passa a enxergar como insuficiente. Porque no fim das contas, meus irmãos, o nosso pecado, ele é uma crítica àquilo que Deus faz. O nosso pecado é uma murmuração, é uma reclamação contra o mundo bom que Deus trouxe à existência. No capítulo 2, Deus olhou para Adão sozinho e pensou: não é bom que o homem viva só. Não era mal, porque o mal não existia. Não era ruim, porque nada de ruim existia. Mas também não era bom. E então ele cria a mulher. E ao ver a mulher, Adão diz algo como: até que enfim, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então agora havia essa união, havia agora algo perfeito, algo bom. Antes do pecado, nós recebemos de Deus o bem da criação e recebíamos esse bem com alegria e com gratidão. Mas depois do pecado, meu irmão, a mulher para Adão, por exemplo, aos olhos dele, passa a não ser suficiente. Todo aquele mundo extraordinário já não era mais suficiente para ele. A mulher que antes ele diz até que enfim, essa agora é parte de mim e eu agora estou completo, ele vai olhar para ela e vai dizer assim: por que o Senhor está me culpando? Não fui eu, foi o Senhor e essa mulher aí que o Senhor me deu. Foram eles que me fizeram pecar, eles são os responsáveis pelo meu pecado. Eu não fui, não é minha culpa, a culpa é tua e a culpa é dela. A resposta de Adão muitas das vezes é a nossa resposta também. Essa é a resposta que nós damos a Deus às vezes quando nós pecamos. Não é minha culpa, é a tua criação que me levou a isso. É a tua provisão, é o teu cuidado, Deus, que é insuficiente. É isso que é responsável pelo meu erro. O bem que Deus me deu, para mim, não basta. E aí, você diz isso quando você mente. Porque você está dizendo que a verdade que Deus te deu não era suficiente. Você faz isso todas as vezes que adultera. Porque a mulher que tu me deste, ou o marido que tu me deste, não é suficiente. A bênção do casamento que o Senhor me deu não é válida, não é suficiente, não é o bastante. Quando nós roubamos, ou enganamos o nosso próximo, ou fraudamos alguma coisa, nós dizemos: o recurso que o Senhor me deu não basta, não é suficiente. E quando nós caímos em idolatria, nós dizemos simplesmente: Deus não é suficiente. Servi-lo não é suficiente. Viver para Ele não me preenche. O coração do homem corrupto tem dificuldade de se contentar com aquilo que possui. É por isso que existe sempre esses exageros. Eu não vou me contentar com a comida que eu tenho, eu vou partir para a gula. Eu não vou me contentar com a bebida, eu vou partir para a bebedice. Eu não vou me contentar com um cônjuge, isso é muito pouco. Eu vou para a poligamia, eu vou para o adultério, eu vou para a prostituição. Todas essas extrapolações de limite, elas revelam um coração insatisfeito, um coração que vê em tudo aquilo que Deus criou uma insuficiência, e é um coração repleto de ingratidão. O Novo Testamento, meu irmão, ele nos manda contentarmos-nos com o que temos. Ele nos manda nos alegrarmos por termos coisas básicas na vida: comer, beber,
ter com o que se vestir, ter um teto sobre a nossa cabeça é motivo de alegria. O Novo Testamento também nos manda, em todas as coisas, darmos graças a Deus, por meio de Cristo Jesus. Mesmo recebendo de Deus muito mais do que comida, bebida e vestes, que é o que Ele promete nos dar. Nós temos casa, nós temos às vezes carro, nós temos aparelhos eletrônicos caros, nós temos certo luxo, nós temos TV a cabo, nós temos Netflix, nós temos computadores, nós temos muitas coisas. Nós temos privilégios muito grandes. E ainda assim, o nosso coração anseia por mais. E ansiando por mais, nós murmuramos, nós reclamamos. Como uma criança que é rica e mimada, que não é capaz de ver aqueles que estão próximos, que não tem nem tipo de perspectiva de ter o que ela tem. É uma criança mimada que reclama de barriga cheia, enquanto tem gente passando fome do lado dela e ela não é capaz de perceber essa realidade. Nós não valorizamos todo o bem que recebemos do Senhor, porque o pecado nos leva a dizer: Senhor, a tua criação, a tua providência e o teu cuidado não são suficientes. Você e eu somos seres humanos, e nós temos um coração crítico e ingrato, naturalmente. Nós chegamos a pensar que se nós estivéssemos no lugar de Deus, a gente faria diferente, a gente faria melhor. Mas, meus irmãos, é interessante a graça do Senhor. Porque, não obstante, desde o início do relato bíblico, Deus, dia após dia, época vezes época, tempo vezes tempo, Ele tem abençoado a humanidade com graça e misericórdia. Quando Adão e Eva pecam, não são eles que se aproximam de Deus e confessam o seu pecado. Não. É Deus que vai ao encontro deles. É Deus que se lança. É Deus que tem a iniciativa de vir até eles e pergunta: o que foi que aconteceu? E mesmo com essa resposta atravessada e mal criada de Adão, Deus oferece juízo, mas também derrama sobre eles o seu favor. A humanidade é abençoada para se multiplicar. Deus troca aquelas vestes que eles tinham feito, vestes de folhas, por vestes mais nobres agora. Deus permite que ainda com o pecado haja conexão e diálogo entre a criatura e o Criador. Deus faz promessas de resolver o problema que o homem arrumou comendo do fruto, ao prometer enviar um Salvador. A morte, que talvez fosse instantânea ali, ela é postergada, ela é prolongada, permitindo que Adão e sua mulher vivessem ainda muitos e muitos anos, desfrutando de um mundo que, apesar de agora corrompido, ainda tem muita coisa boa. Irmão, irmã, poder deitar numa cama confortável e descansar depois de um dia longo de trabalho é um privilégio. Poder se comunicar graças à tecnologia com uma pessoa querida que está distante é uma bênção. Poder sentir o cheiro de terra molhada depois da chuva, comer uma comida deliciosa, beber uma bebida que sacia a sua sede, desfrutar da companhia de amigos numa tarde, com diversão, com brincadeiras, leve, poder contemplar a beleza do pôr do sol na praia, ou então a lua cheia numa noite estrelada, poder ver como a sabedoria de Deus se revela de diversas formas nos animais, nas plantas e em toda a beleza que existe no reino animal e vegetal. Saber que, apesar de quem somos, esse Deus ainda nos amou e enviou Cristo para nos redimir das nossas ingratidões, é realmente motivo para nós pararmos e refletirmos sobre como o nosso coração não tem feito jus às bênçãos que nós temos recebido.
é parar e pensar como a gente tem sido ingrato em dizer que a provisão e o cuidado de Deus tem sido insuficiente. Não tem problema você querer mais. O problema está em você não parar e agradecer a Deus por isso, de não ter um sentimento genuíno de gratidão no seu interior. Porque o que você merecia era condenação. O que você merecia era que Deus virasse as costas para você e nunca, nem conhecesse você, nem soubesse quem você é. Você tinha que estar no poço mais profundo do inferno, escondido e sofrendo lá. Se você está vivo, isso é dádiva de Deus. Se você tem algo nas suas mãos, se Deus te deu alguma coisa, isso é dádiva de Deus. O pecado é uma venda, né? Que nos impede de contemplar as maravilhas que Ele tem nos dado, as maravilhas dessa criação. Nos fazem achar que nada do que nós temos é suficiente e é realmente bom. Mas a nossa série de mensagens fala sobre como viver a vida cristã. O andar no Espírito, o viver na presença de Deus, é viver uma vida verdadeiramente grata. Tem a ver com não ser como esses e permitir que Deus, porque é Deus quem faz isso, é Deus quem troca o nosso coração, é permitir que Ele então mude o nosso coração murmurador por um coração grato. Para Paulo, gratidão é a atitude correta contra o pecado. Em Efésios 5, Paulo diz que não deve haver impureza no nosso meio, não deve haver cobiça, não deve haver conversas, sabe, que não convém a santos, coisas inconvenientes de modo geral e outras. Pelo contrário, sabe o que tem que ter no nosso meio? Ações de graças, gratidão. Porque, meu irmão, se você é grato pelo recurso que você tem, você não vai roubar. Se você é grato e está contente com o que é seu, você não vai cobiçar o que é do outro. Se você está satisfeito e grato pelo seu casamento, você não vai adulterar. Se você está grato pela verdade que Deus te deu, você não vai viver em mentiras. Se você quer viver uma vida em santidade, tenha um coração grato a Deus, porque essa gratidão será uma grande barreira contra o pecado na sua vida. Nós precisamos nos permitir parar de olhar para a realidade e perceber só o que é ruim. Eu vejo muito repórter, mas eu tenho que admitir que ali não tem nada de bom. O que viraliza, o que dá audiência é notícia ruim. E a gente é bombardeado sobre coisa ruim o dia todo dia, toda hora, o tempo todo. Então a gente se torna pessimista, a gente acha que não tem mais nada de bom. E não consegue entender e perceber que existe um mundo maravilhoso diante de nós. Um mundo corrompido, é verdade, mas maravilhoso ainda assim. Porque esse mundo é criação de Deus. Há marcas de Deus ainda nessa existência. Nós precisamos voltar à prática da contemplação. A gente fala muito de oração e pensa que a oração é simplesmente falar, mas existe também um tipo de oração que é chamada de contemplativa, que é quando você não precisa falar nada, o seu interior fala por você. Quando você olha a beleza das coisas, você fica impressionado com a beleza daquilo, o seu coração salta de alegria e você no seu interior glorifica a Deus por ter feito tudo aquilo. Você olha para a beleza do mundo e pensa consigo: Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. O reverendo João Batista, que esteve aqui domingo passado, ele uma vez disse que foi a uma praia em Búzios e ele viu assim uma das praias mais bonitas que ele já viu na vida. E ele, contemplando aquilo lá, pensou assim: se essa praia teve a beleza dela pervertida por causa do pecado, imagina como é que ela seria se não existisse o pecado. Ainda com o pecado nós podemos ficar impressionados com a criação. Nós podemos nos surpreender com a bênção e a graça do nosso Deus. Nós precisamos voltar
com a contemplação na nossa devocionalidade diária. E que privilégio poder ver a beleza da natureza, poder cuidar dela e poder desfrutar dela e fazer parte de tudo isso que Deus trouxe à existência e que é muito, muito bom. Quando Deus, que é o único juiz capaz de julgar aquilo que Ele criou, tá? Quando Deus diz que aquilo que Ele criou é bom, o nosso coração às vezes quer entrar como segundo jurado e dizer assim: é bom, mas não é suficiente. É bom, mas não exatamente aquilo que se espera. Então nós somos tentados a todo tipo de coisa. O casamento é bom, mas não é suficiente. As riquezas são boas e não é suficiente. Os nossos amigos são bons, mas não são suficientes. Então queremos ser autônomos e buscar essa suficiência por conta própria, gerando o pecado. Irmão, fuja disso. Quando isso começar a aparecer no seu coração, fuja, porque nós não podemos ser assim. Nós somos servos e filhos de Deus. Nós fomos transformados pelo Espírito Santo. A venda do pecado foi tirada dos nossos olhos. E nós temos que ter os olhos e a mente de Cristo, de modo que olhamos para a criação e concordamos com Deus, dizendo: é, Senhor, realmente é tudo muito bom, e nós te agradecemos por isso. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Santo e amado Pai, ó Deus, o nosso coração passa tão rapidamente de prestar atenção nas bênçãos e te agradecer pelas bênçãos, para um coração murmurador, para um coração, ó Deus, que acha que não é suficiente, não é o bastante. Senhor, como o pecado nos assola e se vale desse sentimento. Como, Senhor, o nosso coração quer ser autônomo e trilhar os próprios caminhos, não percebendo que tudo o que é necessário o Senhor já nos tem dado. Senhor, não permita que o nosso coração haja assim. Não permita, Senhor, que sejamos como as pessoas do mundo, como um poço sem fundo, que recebem de Ti a bênção e acham que é inútil, que recebem de Ti o cuidado, o sustento, apesar dos seus pecados, e ainda assim consideram insuficiente. Que nós tenhamos um coração transbordante de alegria, um coração que transborda de gratidão, e olhos, Senhor, que conseguem ver a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua boa mão, a Tua fidelidade, o Teu agir, ó Deus, sobre nós. Que em nome de Jesus o Senhor nos permita ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, ó Deus, e contemplar a Tua majestade e a Tua provisão. Que como aqueles que andam no Espírito, lutemos contra o pecado, contra a tentação de achar que não é suficiente, não é o bastante. E como aqueles que foram transformados pelo Teu Espírito, tenhamos contentamento com o que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Leva-nos aos nossos lares, abençoa-nos durante essa semana, e que estejamos aqui mais uma vez no domingo que vem, para contemplarmos a Tua majestade e te rendermos a adoração que o Senhor é digno. Oremos, irmãos, a oração que nos ensinou o Senhor Jesus, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Brevemente, irmãos, só lembrando aos irmãos dos nossos anúncios.
Na quarta-feira, às 7 horas, nós estamos estudando o tema de heresias. Terminamos de falar sobre os judaizantes. Fizemos uma aula sobre os judaizantes da época de Paulo. Agora falamos sobre os judaizantes mais modernos, né? E agora nós vamos entrar no gnosticismo, uma mesma dinâmica. Os gnósticos daquele tempo e os gnósticos presentes hoje ainda. Na nossa escola bíblica dominical, estamos abordando a Confissão de Fé de Westminster aos domingos às 5 horas da tarde e vamos passar domingo que vem para o capítulo 2, falando de Deus e da Trindade. E às 6h15, com a permissão do Senhor, culto de adoração, dando continuidade à nossa série de mensagens A Vida no Espírito, falando sobre a vida cristã. Deus abençoe a sua semana e que Ele nos guarde de modo que possamos estar aqui mais uma vez no domingo que vem. Ouçamos o pós-lúdio e damos o nosso culto por encerrado. Posso falar uma coisa que é muito Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso.